Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje a mais uma aula de ciências. E o assunto, higiene bucal. Não é bocal, é bucal, de boca. Antes, lembre de assistir a dois vídeos, né? Dentinho, história infantil sobre higiene bucal e como escovar os dentes, tá? Muito bem. Na aula anterior falamos sobre a importância da higiene e da existência de micro-organismos que estão por toda parte, inclusive em nossa boca e dente. Os dentes estão dentro da boca, tá? Quando você fala boca é tudo, mas eu coloquei dentes aqui só para enfatizar o assunto. E por isso hoje vamos falar dos cuidados que podemos ter para termos uma saúde bucal livre do mau hálito e de cáries. Lembrando que micro-organismos são bichinhos muito pequeninos que não conseguimos enxergar. Mas não é porque a gente não consegue ver que eles não existem. Eles existem muito. Estão em todo lugar. Também fora do nosso corpo e dentro do nosso corpo. Também na nossa boca. Ah, mas eu não estou doente? Não, você não vai adoecer porque tem alguns que são bons para a gente. E outros que o nosso corpo está nos protegendo. Mas, quando a sua saúde não fica muito boa, você não se alimenta direito, não dorme direito, e por aí vai, você fica muito cansado, aí de repente começa a aparecer alguns problemas. Você pode ficar gripado, pode dar algum problema na pele, algum machucadinho na boca e por aí vai. A gente fala que a sua imunidade está baixa. E aí a alimentação é repouso. Também é importante ter práticas físicas, né? Fazer exercício físico, isso ajuda o corpo também. Para quem tem uma idade um pouco mais avançada, não pode qualquer esporte, vai pelo menos caminhada. Caminhada é aconselhável de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. E se por acaso você fizer em jejum 40 minutos, isso ajuda você também a perder calorias, tá bom? Não mais do que 40, porque você corre risco do corpo começar a usar parte importante do corpo aí no gasto dessa energia, tá? Bom, mau hálito e cáries, vamos ver lá. Lembrando que as cáries são o que? A destruição de nossos dentes, causada pela ação de bactérias que estão em nossa boca. Elas já estão na boca. Mas, se você não cuida direito, elas acabam prejudicando a boca. E como cuidar? O que a gente vai ver hoje, escovar os dentes e por aí vai. Caso contrário, se fica alimento na sua boca, não escovou direito os dentes ou não escovou, essas bactérias vão se alimentar do resto de comida que ficou na sua boca. E quando elas fazem isso, elas soltam um ácido que vai atacando o nosso dente, aí faz buraco, e esse buraco são as cáries. E esse buraco ele pode ser mais fundo, e de repente pega a parte do dente, que é o nervo, que é onde a gente vai sentir dor, e aí onde o que? Vai dar dor de dente. Ixi, quando dá dor de dente, é ruim, hein? Tem que correr pro dentista. Melhor cuidar direito para não ter que ir no dentista, né? Bom, e o mau hálito, que é o cheiro ruim na boca. O mau hálito também pode ser causado por outras coisas que indicam um problema de saúde ou de hábito. Então, olha lá. Se você tem mau hálito, um cheiro ruim na boca, primeira coisa, veja se você está cuidando direito da higiene da sua boca. Se você está escovando os dentes direito, a quantidade direito, quanto que tem que escovar os dentes?
sempre após as refeições ou principais refeições, tá? Às vezes não dá para escovar a todo momento. Se não for possível escovar, pelo menos jogar uma água na boca, certo? Fazer um bochecho para poder tirar uma boa parte de alimento que fica nos dentes, tá? E antes de dormir também, porque aí se o dente está mais limpinho, a ação das bactérias vai ser menor durante a noite. Porque sempre fica alguma coisinha na boca, não tem como, né? Difícil. Bom, hábito, sim, o que a pessoa costuma fazer. Isso pode causar um mau hálito. Que tipo de hábito? Baixo consumo de água, bebe pouca água. Isso pode dar mau hálito. Ou uso de bebida alcoólica, bebida que tem álcool. Professor, cerveja é bebida alcoólica? Se ela tiver álcool, ela é. Porque tem a cerveja que é sem álcool. Mas as pessoas não costumam consumir cerveja sem álcool. Então, tem álcool, é bebida alcoólica, tá? Pode dar um mau hálito. Tabaco, e um tipo dele seria o cigarro, para poder entender, a pessoa é fumante. Pode também causar mau hálito. Olha, apesar de ser hábito, esses hábitos aqui não são indicados para se ter uma boa saúde. Beber pouca água prejudica o corpo, porque o corpo precisa de água. A bebida alcoólica, ela é tóxica para o corpo. Então, se você consome, pelo menos consuma moderadamente, para dar tempo do corpo se recuperar do álcool. Não é indicado, tá? E o tabaco, imagina, no caso do cigarro, ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas que fazem mal para o corpo. Uma delas usa no veneno de rato. Imagina, usa o negócio para fazer veneno. Ah, mas a pessoa não morre? Não morre porque está em quantidade pequena. Mas com o passar do tempo, aquilo vai fazendo mal para o corpo. Tanto o álcool, quanto no caso tabaco, cigarro, a chance da pessoa ficar dependente é muito grande. Como assim dependente? Ela não consegue ficar sem usar. Tem gente que usa, mas não é dependente. Como que eu faço para saber se você é dependente ou não? Fica um mês sem usar. Se você ficar um mês sem usar e ficou bem, é que você não tem dependência. Se você ficou ansioso, ansiosa, irritado, não dormiu direito e por aí vai, isso indica que você tem uma dependência, tá? Não é indicado. Se puder evitar, melhor. Porque com o passar do tempo, pode aparecer problemas aí, de saúde inclusive, né? No caso do álcool, são outros problemas. Pode ser a pessoa sofrer um acidente ou provocar um acidente no trânsito, em casa. A pessoa ela pode fazer alguma bobagem, muitas vezes pode ficar agressiva, né? Então o álcool, gente, o álcool faz um mal danado. Muito. Então tomem cuidado. Esse é o meu conselho para vocês. Ah, mas eu quero tomar uma cervejinha, dar uma relaxadinha. Tá, então faça com atenção. Mas a questão é que tem gente que confunde, tem gente que passa dessa linha do uso social, vamos dizer assim, ou recreativo, para o uso dependente. E a pessoa não consegue enxergar que ela passou do ponto, que o consumo dela está alto. Ela não vê problema nenhum. Logo pela manhã já está consumindo álcool, consome todo dia, ou consome em grande quantidade de uma vez, né? Ai, ai.
Será que eu consumo muito, consumo pouco? Ó, por semana, no máximo 7 latinhas. Máximo, acho que de 5 a 7. Por semana. Por semana. Tá? No máximo. Mas eu não indico não. Ó, além dessa questão de hábito, pode ter aí também um problema de saúde. Por exemplo, problema no estômago, a pessoa que é muito irritada, estressada. Ela pode ter refluxo também. O que é o refluxo, professor? É quando o ácido do estômago sobe na garganta. Isso é comum acontecer quando a pessoa parece que vai arrotar e não vem aquela coisa queimando, né? Ou quando ela come e ela deita. Aí facilita também, vira o refluxo. Não é indicado comer e deitar. Ah, eu vou comer e vou dormir. Puder aguardar um pouco é melhor, para evitar isso daqui também. Infecção na garganta, nariz ou pulmões. Diabetes descontrolado. Diabetes, a pessoa que é diabética, é aquela pessoa que o corpo tem problema para metabolizar, processar o açúcar. Então a pessoa precisa evitar açúcar, ela precisa tomar remédio. Então, se a pessoa é diabética, está com mau hálito e ela tem uma boa higiene bucal, pode ser o diabetes. Às vezes não é o diabetes, às vezes é um outro problema aqui. E a mesma coisa que voltando no beber pouca água, no álcool, no tabaco. Ah, vamos supor, a pessoa é fumante, né? Ah, eu tenho mau hálito porque eu fumo. Mas, às vezes o teu mau hálito não seja só do fumo. Às vezes pode ser de algum outro problema também. Então, o cigarro estaria mascarando, disfarçando um outro problema, tá? Ronco. Pessoa que ronca à noite, ela pode de repente ter um mau hálito. Por quê? Porque não respira direito à noite, por aí vai. E aí o ronco ele pode estar ligado a problema no estômago. Como? A pessoa que ronca, a qualidade de sono dela não é tão boa. Inclusive tem alguns que têm apneia. O que é apneia? A pessoa para de respirar por um tempo. Para. Então, o corpo, ele vai se recuperar dormindo à noite? Não, não vai recuperar muito bem. Aí, como a pessoa já acorda, já cansada, e se você está cansado, facilmente você se irrita. Você fica impaciente. Fica impaciente, ataca o estômago. Inclusive, o problema do estômago, tem gente que não come nada. Fica muito tempo sem comer, também não é bom não. Isso pode atacar o estômago, tá? Então, o correto é a cada 3 horas comer alguma coisa. Ah, mas se eu comer a cada 3 horas eu vou engordar, professor. Não, não precisa ser uma coisa calórica. Uma coisa que não te prejudique, né? Por exemplo, uma maçã que não é calórica. E é fruta, fruta é uma maravilha. Não banana. Banana é muito boa, mas banana é calórico. Então, se a pessoa tem problema com sobrepeso, ela precisa ver o que ela vai consumir aí, né? E também consumir, de repente, arroz integral, pão integral, que vai dar uma saciedade maior para a pessoa. Então, ela não vai precisar comer tanto. Porque o comer muito também pode te dar azia. E aí vai dar cheiro também, por aí vai azia. E aqui pro ronco, você pode ir no otorrino, às vezes você pode ser alérgico, então fazer um tratamento para alergia, pode melhorar. Tem aparelho que põe no dente, que pode ajudar. Talvez seja caso de cirurgia. E pode acontecer de usar um aparelho chamado CPAP. CPAP é um aparelho que coloca para a pessoa ficar respirando durante a noite
e ele manda ar para você não roncar, para você não ter apneia. E aí você dorme melhor à noite. Se você dorme melhor à noite, você levanta mais disposto, mais bem-humorado. Se você está mais bem-humorado, não vai ter tanto estresse. Talvez o teu problema de estômago melhore. Talvez até você não veja tanta necessidade de ter que consumir álcool, porque tem gente que consome álcool porque está nervoso, que é para relaxar. Cigarro também é a coisa mais comum, né? Tá nervoso, vai fumar um cigarro. Então tem forma de se controlar isso daí. Isso daqui, ó, pode ser uma muleta, um quebra-galho que faz mal, né? Então tem outras formas de você contornar isso que são mais saudáveis. E pode ser feita também uma avaliação, tem um teste que faz, que você vai dormir num lugar, vão colocar aparelho em você, para ver como que é teu sono. Muita gente não dorme bem e acha que dorme bem. É comum isso, tá? E aí vão ver como que é a sua qualidade de sono, para te falar. Insuficiência renal, que é problema nos rins, e hepática, que é problema no sangue. Então o seu rim não está funcionando direito, ou você está com problema no sangue, e isso pode dar um mau hálito. Então olha lá, ó, atenção. A dor e o mau hálito indicam que algo não está bem. Procure um médico quando não conseguir resolver isso. Olha, porque tem coisa que o mau cheiro, às vezes é tomar um banho, lavar a mão, escovar os dentes, resolveu o mau cheiro, acabou, né? E tem gente que costuma resolver usando bala, mas se você fica usando bala o dia inteiro, você não resolveu nada, né? Você está disfarçando o cheiro de um problema, né? Costumo ter dor de cabeça. E aí eu tomo remédio para dor de cabeça. Se é uma coisa que costuma acontecer, de repente também vale a pena ser no médico, investigar. Por que você está tendo dor de cabeça com tanta frequência? Não é normal isso, né? Então vamos cuidar direitinho. Muito bem. O texto a seguir descreve cuidados em cada fase da vida. Cuidar da saúde da boca a vida toda. Veja alguns cuidados que as pessoas devem ter com a saúde da boca em diferentes fases da vida. Então, ó, infância. Aqui está dividido em dois pedaços. Aqui, bebê e criança. Os dois é infância. Então, o bebê de 0 a 24 meses, que é de 0 até 2 anos, quando os dentes estão para nascer, os pais devem massagear a gengiva para aliviar o incômodo do bebê. Porque dói, aí ele fica irritado, fica nervoso, fica manhoso, nada tá bom. Por quê? Porque o dente está nascendo e está doendo. Então massagear alivia para poder tirar essa dorzinha aí. Ou diminuir, né? Quando os dentes nascem, os pais devem escovar os dentes e a língua do bebê. E criança, de 2 a 11 anos, a criança deve aprender a escovar os dentes, ó, sozinha. E manter uma rotina de escovação e limpeza da língua. É importante também usar o fio dental e evitar quedas, que podem provocar cortes na boca e dentes quebrados. Depois que os dentes de leite caem, nasce a dentição definitiva. Atenção, quando fala sozinho aqui, ó, é importante os pais acompanharem para ver se a escovação está sendo feita adequadamente. Às vezes a criança, ela só escova a parte da frente do dente, a parte de fora, tá errado. Às vezes a criança só usa a pasta de dente lá para poder disfarçar um cheiro, porque ela tem preguiça de escovar, não é? Às vezes não escova, fala que escovou, é muito comum isso. Então os pais precisam acompanhar para ver se está escovando na hora certa e da maneira correta. Dente quebrado é importante, por quê?
Depois do dente de leite vem o dente permanente, que é para o resto da vida. E quando se fala resto da vida, quer dizer que o dente é para o resto da vida. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os dentes. Quebrou o dente? Quebrou. Ele não vai se refazer. Caiu, não nasce outro no lugar. E aí, professor, como que faz? Você vai no dentista, o dentista vai consertar o teu dente, assim, entre aspas, né? Vai colocar um pedaço lá. Se caiu o dente, ele pode fazer um outro dente artificial no lugar, que é chamado de prótese. É comum quando a pessoa vai ficando de mais idade, são muitos dentes que a pessoa perde, aí passa a usar uma dentadura. É bom ter dentadura? Não, não é bom ter dentadura. Né? Então, se você puder evitar, é bom. E evita como? Perder os dentes. Cuidando. O quanto antes começar a cuidar, melhor. Ah, professor, eu só vou cuidar depois que eu não tiver mais dente de leite. Ué, mas caiu um dente de leite, nasceu um permanente. Aí você não cuida, aquele permanente, ele está sendo prejudicado. O resto tudo é de leite, tem um permanente. Está prejudicando ele, porque você não escova os dentes direito. Não é? Muito bem. A adolescência já é outra fase. O adolescente também enfrenta o nascimento de dentes. Os dentes do siso, que é lá do fundo da boca. Comer alimentos gelados ajuda a aliviar a dor nessa fase. Os cuidados com os dentes aprendidos na infância devem continuar por toda a vida. Em todas as fases da vida é preciso consultar um dentista regularmente, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano. Tanto para ver se está tudo certo, se tem alguma cárie, quanto para fazer uma limpeza, né, nos dentes, uma limpeza mais profunda, e até passar algum produto para poder proteger. Então, uma vez por ano, pelo menos, é indicado, tá? E escova de dente, procurem sempre usar escova macia de preferência, para não machucar a gengiva. Atividades. 1. Quando é necessário começar a cuidar da saúde da boca? Não sei, não sabe? Volta o vídeo ou volta no texto. De quais fases da vida o texto trata? Esse texto aqui. 3. Ligue o cuidado com a saúde da boca e a fase em que isso deve ser feito sem ajuda. Então, limpar a língua. Aí você vai colocar aqui. Lembrando que é sem ajuda. É com bebê, criança, adolescente, com todos, com dois. Escovar os dentes. Com quem? Passar o fio dental. 3b. Escreva as palavras das frases com a saúde da boca baixa. Então, limpar a língua. Que frases, não, fases, né? Que fase que é que tem que limpar a língua? São duas. Quais dessas fases você vai colocar aqui? Escovar os dentes. Passar fio dental. Sem ajuda. 4. Veja na tabela os cuidados com os dentes que os adultos e os idosos devem ter. Então tá aqui. Isso aqui é uma tabela. E a tabela o que que é? São as informações organizadas em linhas e colunas. Colunas. Nessa linha nós temos as fases da vida. E nessa linha, os cuidados. Então a pessoa ela vai cruzar a informação adulto, ela vem olhando aqui na coluna de adulto e cruzar com cuidados. Então o que o adulto tem que cuidar? Escovar os dentes. E o idoso também. Adulto, passar fio dental. E o idoso?
Também. Adulto, usar enxágue bucal. Idoso, se usar prótese dentária, limpar com cuidado. Se não, a mesma coisa, enxágue bucal. E ambos consultar o dentista. Então a diferença fica aqui, ó. Se tiver dentadura, né? Prótese bucal. Faça um desenho para representar os cuidados que um adulto ou um idoso deve ter com a saúde da boca. Crie uma legenda para o seu desenho. Então, adulto ou idoso, o que eles têm que fazer para cuidar da boca? Faça o desenho. E aqui na parte de legenda, o que é legenda, professor? Olha lá, ó. Legenda. Pequeno texto que explica a imagem. Então, faça o desenho e depois você escreve para a gente entender o que você quer falar com o seu desenho. Tá? Muito bem. Veja como fazer a higiene de seus dentes, gengivas e língua. Gengiva é essa parte aqui, ó, que fica junto do dente. A carne que fica junto do dente é a gengiva. 1. Para limpar entre os dentes e também a gengiva, enrole um pedaço de fio dental nos dedos indicadores, que é esse do lado do dedão aqui, ó. Enrola. Depois, 2. Passe o fio por entre os dentes, fazendo o movimento de vai e vem. Vai e vem, mas você vai e vem e vai tirando aqui o fio para poder raspar e tirar o alimento aqui, ó. De um lado e do outro. Tá? E depois, repita esse passo em todos os dentes. 3. Coloque creme dental na escova. Uma porção do tamanho de um grão de ervilha ou feijão. Então não é na escova inteira, muitão, que você vai desperdiçar, tá? Escove dente por dente, fazendo movimento de cima para baixo, olha lá, ó. E normalmente é assim, né? Você vem da gengiva para fora. Gengiva para fora aqui. Gengiva para fora. Para empurrar a sujeira para fora, tá? Depois que você fez onde aqui nos dentes, você vai escovar a parte dos dentes usado para mastigar. A parte de cima, a parte de baixo. Com movimentos de vai e vem. E depois, na parte interna, quer dizer, a parte de dentro dos dentes. Da frente, incline a escova e escove da gengiva para as pontas. Não só aqui, né? Em tudo. Pega de baixo para cima. Aqui em cima, de cima para baixo. Então, tem que escovar também a parte de dentro dos dentes. Por último, escove a língua suavemente da parte interna lá do fundo até a ponta. Se você olhar a sua língua, você vai ver que tem um branco lá no fundo da sua língua. É resto de comida aquilo, que vai ficando. E lembrando, se tem alimento na tua boca, as bactérias vão se alimentar daquilo, tá? Então, quanto menos alimento tiver na tua boca, menos alimento para as bactérias tem. E menos bactéria vai ter na tua boca. Então, você põe a escova lá no fundo e puxa. Tome cuidado, se enfiar muito no fundo da boca, você vai sentir ânsia, vontade de vomitar. Por quê? Porque lá no fundo da boca tem umas bolinhas que são chamadas de papilas gustativas. São bolinhas, são, vamos dizer, sensores da língua que faz você sentir o gosto das coisas. Cada parte da língua é responsável por um tipo de gosto, tá? Então, na ponta da língua tem um, na lateral tem outro e no fundo tem outro. Cada lugar da língua você sente um gosto diferente. Quer testar? Coloca só a pontinha da língua nos alimentos que você vai ver que você não vai sentir direito. Você vai sentir só uma parte deles, tá? Então isso. 5. Numere a sequência correta de higiene da boca nas imagens abaixo. Então aqui está fora de ordem. Veja o texto. O que você tem que fazer primeiro? Põe o número 1. Depois o número 2, 3 e 4. O 5B, ele é
a mesma coisa, só que você vai reescrever as frases na ordem correta para higienizar a boca. Então aqui estão na ordem errada. Então essa primeira imagem é essa frase, ó. Escove a parte de fora dos dentes, com movimentos para cima e para baixo. Esse daqui. Escove a parte dos dentes usada para mastigar e a parte interna com movimento de vai e vem. Então, depois escove a língua e depois passa o fio dental por entre os dentes. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer desses 4? Escreva aqui. E depois, tá? Que é a mesma ordem aqui que você numerou os desenhos. Muito bem. Gente, é uma aula fácil, mas uma aula muito importante. Por quê? Porque a criança costuma ter preguiça de escovar os dentes, não escova ou não escova direito. Normalmente, nem todas, né? Se você faz direitinho, parabéns para você, que bom para você. Porque quem não escova direito está se prejudicando, tá? Então, o maior prejudicado é quem não escova. Não é o pai e a mãe que está falando para lá escovar os dentes. O pai e a mãe estão cuidando de você. Ah, mas meu pai e minha mãe pegam no meu pé, é coisa chata. É, mas é pro seu bem. E quando que vai escovar os dentes? Sempre após as refeições. As principais, inclusive. Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar. Ah, e o lanche da manhã, o lanche da tarde, sei lá, se eu comer alguma coisinha. Comer alguma coisinha? Se puder escovar, escove. Se não puder escovar, pelo menos bocheche a boca, bocheche com água, né, para poder jogar a comida fora, um excesso de comida que tem aí. Isso já ajuda. Ah, eu bebi um suco, eu não comi, mas suco é alimento, não é? Então bochecha lá, puder escovar, escove. Nem sempre dá para escovar. Então, é importante porque a criança ela não tem ideia que ela pode estar se prejudicando, porque o problema demora para aparecer. Se ela deixasse de escovar os dentes e já tivesse uma dor de dente, ela já ia entender já que ela tem que escovar. Como ela não sente nada, ela acha que está tudo bem. E não é verdade. Porque com o passar do tempo isso vai fazer muita diferença. E a outra parte da aula que também que é muito importante, inclusive para os adultos, né? Essa parte aqui, ó, é um grande alerta. Um grande alerta. Então, se você já viu que tem alguma coisa que não está batendo, está errado, escovou os dentes direitinho, tá com mau cheiro, investigue para ver se está tudo bem. Vá no médico. Ah, eu já sei, é por causa do cigarro. Ah, é por causa do álcool. Se você pretende continuar consumindo cigarro, álcool, só procure ver se é só isso. Talvez, pode ser um problema no estômago também. Que pode ser por causa de uma irritação, talvez porque não dorme direito. Às vezes já tem uma gastrite no estômago, que é uma feridinha pequenininha, e aí dói. E se você não cuidar, pode evoluir essa gastrite, uma ferida maior, não é? Então, quanto antes vocês puderem resolver um problema, mais fácil resolver, né? E a gastrite pode evoluir para uma úlcera. Pode ficar grave o negócio. Não é só uma dor, um desconforto. Tá? Bom, gente, lembrando, sempre quando enviar a aula, manda com a data da aula e a disciplina. A data que está na aula. Para depois mandar as fotos. Espero que tenham gostado da aula e que realmente passe a cuidar direito aí da higiene bucal, tá bom? E peço para os pais que ajudem a criança a ensinar como usar
o fio dental, que elas têm muita dificuldade nisso daí. Explica lá, vai explicando devagarzinho. De repente ela vai pegando o jeito aí. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.